Então, a gente está aqui para apresentar um debate para a cadeira de seminário do professor Rui Guerra. E o assunto que a gente vai abordar é patentes. Primeiro a gente vai discutir sobre o que são patentes, para que elas servem e como é que elas surgiram. Depois a gente vai dar uma ideia de como é que está o cenário atual das patentes, quais são as principais notícias, o que é que vem acontecendo nesse mundo de propriedade intelectual. E por fim a gente vai fazer uma reflexão sobre esse cenário atual. O que é que está certo, o que é que está errado, o que é que a gente acha que pode mudar ou melhorar. Então a gente vai começar fazendo uma apresentação de cada integrante da equipe. Eu sou Edineu. Anália. Ibson. E assim, primeiro, como o Edineu disse, a gente vai começar aqui apresentando aquilo que é o conceito de patente, na verdade, né? A palavra patente, ela vem do latim patere, que quer dizer deixar público, tornar público. E no caso é isso que a gente vê com patente mesmo, né? O sistema de patentes que a gente vê hoje em dia, que é o seguinte: a patente ela é uma concessão pública que o Estado dá ao inventor da obra, onde esse inventor ele vai passar a ter certos direitos sobre aquilo que é o seu invento, e assim, em troca disso ele tem que disponibilizar o conhecimento que envolve aquela invenção, né? Como é que a pessoa pode reproduzir, uma pessoa que tenha conhecimento na área, por exemplo. Esses direitos envolvem direitos de você poder proibir pessoas de venderem, usarem ou fabricarem aquele seu produto, por exemplo. Se você for ver historicamente, as patentes elas são antigas. A primeira patente tem registro lá em Veneza, na Itália, que é de 1421. E a primeira lei relativa ao sistema de patentes ela é por volta dos anos de 1470. Então, se você vê algo que vem há muito tempo atrás, mas que hoje em dia está em alta, né? Principalmente no âmbito da tecnologia, onde a gente tem visto essa guerra de patentes assim, tão acirrada, e que é um assunto que está em todos os blogs hoje em dia, áreas de tecnologia, sempre tem um assunto relacionado a isso. Então, assim, para você ter algo que seja patenteável, você tem que ter 3 requisitos básicos. A sua invenção deve ser nova, né? Não pode ser algo relativo àquilo que já exista no âmbito das patentes. Ela tem que ser não óbvia e ela tem que ser de utilidade pública, ou seja, de utilidade industrial, melhor dizendo. Ela tem que se aplicar em algum âmbito farmacêutico, químico, tecnológico, dependendo do que for. Só que assim, esse sistema de patentes, o que é patenteável, o que não é patenteável, é algo assim bastante local, né? Depende muito do território onde você está. Existem lugares onde software é patenteável, por exemplo, e existem outros lugares onde software não é patenteável. No caso do Brasil, por exemplo, tecnicamente software não é patenteável aqui, a não ser em casos específicos como software embarcado em produtos, mas no geral não é. No Brasil, ele não tem uma lei para patente de software. O que ele tem é uma lei de direitos autorais, que nesse tipo de regra, você, ao invés de o software tem que ser, para poder ser processado uma cópia, tem que ser exatamente igual ao original. Então, se você mudar uma letra na cópia, ele já deixa de entrar nessa regra. E para um software isso é muito comum, isso é muito simples de fazer. Isso é o contrário daquilo que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e no Japão, né? Onde lá software é patenteável. E já outros lugares, como por exemplo na Europa, o software ele não é patenteável, né? Algo que teve uma disputa muito grande a respeito disso daí, naquilo que foi o Comitê, né, de Patentes Europeias, onde tentaram fazer com que se assemelhasse ao modelo americano, patenteando o software, mas aí eles resistiram principalmente com o apoio de pequenas e médias empresas que se sentiam afetadas, na verdade, caso houvesse esse processo de patente de software lá na Europa. Talvez por estarem vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos tenha influenciado na decisão. Porque muitos falam que se você fizer esse sistema de patente para tudo, assim, a indústria se paralisaria. Porque para você fazer qualquer coisa, você teria que pagar tantas patentes que, sabe, ninguém na verdade, ia lucrar. de certa forma, hoje em dia já está mais ou menos assim, entendeu? É muito difícil você não infringir uma patente pensando, por exemplo, entendeu? A ideia é que limita a inovação dos inventores que estão chegando no mercado. Exatamente. Tem pessoas que acho que pensam ao contrário, né? Também, tipo, acho que lá eles acham, pelo menos a ideia inicial dos Estados Unidos era que era ao contrário, que tipo, ia
proliferar a inovação, se você pudesse usar patente para defender os inventores, entendeu? Mas porque tem gente que acha assim que se você não tivesse um tipo de proteção para o autor da obra, em troca desse conhecimento que eu deixaria para o público, as pessoas deixariam suas invenções em secreto. Porque não iam ter assim, como defender aquilo que é seu. Iriam disponibilizar, mas e aí? O que é que eu vou ter de segurança sobre aquilo que é minha invenção? Né? Existem algumas pessoas que pensam na criação da patente por isso. Já tem pessoas que vão na linha mais assim, poxa, isso é algo negativo. Por quê? Porque até para você manter uma patente é algo caro, né? Você paga uma anuidade para poder manter uma patente. Então, assim, e fora essas limitações que podem acabar sendo exageradamente utilizadas as patentes no sentido negativo de mercado, que é como a gente tem visto hoje em dia, né? Onde a patente ela não tem sido aqui para proteger a inovação tecnológica, mas para se ganhar dinheiro dos outros, até mesmo patentes que são de coisas inativas há muito tempo. Eu também vou falar sobre isso. A opinião de boa parte das pessoas, de quem se trabalha com isso, mas que não possui todas as patentes aqui, isso está sendo feito justamente para isso, para limitar o acesso de quem quer embarcar no mercado. Exatamente. Agora, como a gente pode ver também, assim, enquanto tem muito essa ação local do que é uma patente, a gente vê algumas ações que são exatamente para deixar mais generalizado aquilo que é o sistema de patentes, como a gente pode ver também com o acordo TRIPS, que alguns países que seguem esse acordo, por exemplo, eles seguem a lei dita pelo acordo que, por exemplo, o tempo de uma patente é de 20 anos. Depois disso daí, a invenção ela cai sob domínio público e ela pode ser utilizada por qualquer um. E o interessante das patentes é que, assim, quem é responsável por cuidar da patente é o inventor. O Estado ele não fica apontando, olha, certa pessoa infringiu a sua patente e a gente vai processar, não. É o inventor que tem que dizer, olha, ele está infringindo a minha patente e eu vou levar essa pessoa para o tribunal. Que é como a gente tem visto bastantes guerras nos tribunais em relação a esse sistema de patentes, né? Então, para adquirir a patente, ela tem todo um processo. Você tem que fazer uma busca do estado da arte para saber se já tem algo daquele tipo. Você submete a sua proposta e daí especialistas da área vão ver se aquilo não é óbvio, se aquilo ali não é parecido com aquilo que já existia. E depois disso é que é liberada aquilo que chama, aqui no Brasil, por exemplo, é carta patente, que se chama, né? Que é o registro da sua patente. E daí você vai pagar uma anuidade para poder... E mesmo com todo esse processo complexo, aí ainda existem muitas patentes ou vagas, ou inválidas, ou que abrangem um escopo assim, muito grande para ser considerada não óbvia, por exemplo. Mesmo com tudo isso, entendeu? Mesmo com todo esse estudo, e ainda continua acontecendo do mesmo jeito. Os inventores, às vezes, eles perdem o interesse pela patente, mas mesmo assim a patente continua valendo. É um problema de todo tipo de patente, que às vezes a pessoa morreu, mas a patente ainda existe. Da mesma forma, ao contrário, tem certos processos que conseguiram estender diversas vezes o tempo inicial de uma patente para mais 10 anos e depois mais 10 anos, que se continuar dessa forma, uma patente vai durar a vida toda, mais do que a vida. Teve um estudo, não é para uma patente de software, mas o Mickey, ele já tem a estimativa que, de tantos processos que ele está tendo, é que ele vai durar mais ou menos 140 anos, a patente dele. Somente. Quando você vê assim, é complicado. E o que tem acontecido assim nessa... Então, vou só citar alguns números aqui, só para a gente ter uma noção mais ou menos de como é que está esse mercado de patentes, que é mais ou menos isso que está acontecendo hoje em dia, né? Acho que o pessoal não vende mais a ideia, mas pensa na ideia para fazer a patente e vender ou processar alguém. Então, em 2007, mais ou menos 74 mil patentes foram emitidas, de mais de 100 mil aplicações, 200 mil, desculpa. Já em 2010, esse número já subiu para 107 mil, mais de 107 mil patentes emitidas, ou seja, já foi um aumento razoável em 3 anos.
E considerando que, tipo, hoje, mais ou menos 40 mil patentes só de software são emitidas anualmente. Ou seja, esse negócio de patente de software, esse mercado de patente de software parece que tá dando certo, assim, por assim dizer. Dentre as empresas que mais aplicam patentes e ganham, compram patentes, a gente pode ver a IBM, a Microsoft, que inclusive os analistas acham que é a que tem o portfólio mais valioso de patentes em si. A Samsung, a Apple, a Motorola. Então, assim, o mercado está um negócio, diria, absurdo. Mas, como é que eu posso dizer? Está crescendo mesmo, mas, tipo, dois assuntos que estão realmente chamando a atenção da mídia ultimamente, de 2 anos para cá, mais ou menos, isso está muito relacionado ao mercado de smartphones em si. Eu diria 10 anos, desde que os Estados Unidos criou a lei para patentear software de peixe. 10 anos. Eu fui um pouco mais. Não fui tão distante assim, mas. Sim, então. Dois temas que estão bastante evidentes hoje. São as guerras de patente relacionadas ao mundo móvel, smartphone, tablets e esses dispositivos, esses gadgets. E outro que são os patent trolls. Então, vou falar um pouquinho só das notícias dessa guerra de patentes que está acontecendo, literalmente falando. Então, o que é que tem acontecido? Várias empresas grandes, elas estão tentando aproveitar o seu portfólio de patentes para poder entrar nesse mercado de smartphone, por assim dizer. Ou entrar, ou então minar a competição. Então, uma das que mais tem chamado a atenção é a Apple. Existe até inclusive um site só sobre patentes, aplicações de patentes da Apple ou processos que a Apple tem feito pelo mundo mobile. Aí no caso, a maior batalha de patentes que a gente tem escutado falar ultimamente é Apple versus Samsung. Desde o final de 2010, se eu não me engano, a Apple começou um ataque literalmente em larga escala contra a Samsung em vários países, se eu não me engano já são 9 países que eles já estão literalmente lutando. Ela já conseguiu banir o Galaxy Tab da Alemanha e da Austrália. Na Alemanha eles tiveram que fazer mudanças no Galaxy Tab para poder colocar no mercado da Alemanha de novo. Então, você vê quanto dinheiro é gasto nisso. Somente. A Samsung, inclusive, está tentando revidar com suas próprias patentes esses ataques, mas ainda não conseguiu impedir a venda de nenhum produto. Ela está, inclusive, tentando fazer isso mais fortemente na Coreia, que é seu país natal, mas ainda não conseguiu nenhum resultado forte assim não. Assim como a Apple está conseguindo, não só contra a Samsung, é outra coisa que eu ia falar. Ela tá literalmente atirando para todos os lados. O que ela conseguir está valendo. Ela está processando a Nokia, está processando e sendo processada. A Nokia, a Motorola, inclusive não só empresas grandes, ela também está processando empresas pequenas. Então, o que ela puder fazer para diminuir a competição, acho que está valendo para ela. Chega perto do monopólio, né? É o que ela acredita que ela está tentando fazer. Se você parar para ver, a maioria dos álbuns dela são fabricantes de dispositivos com Android. Mas ela não está se limitando só a Android, não. Entre ela e a Samsung é uma guerra meio branda, por assim dizer, porque eles têm outros negócios em comum. Não, exatamente. Por exemplo, a Apple em si, ela compra a tecnologia de semicondutores dela e da Samsung. Então, é uma relação em que ambas ganham e que elas não querem se desfazer, pelo menos no momento, e que eles não aumentam mais essa confusão para impedir em escala global, justamente eu acho que para manter esse tipo de relacionamento. Justamente. Nem a Samsung quer acabar isso, porque ela ia perder muito dinheiro, nem a Apple quer perder fornecedor de certa forma de qualidade.
Teve uma frase, acho que de Steve Jobs, que saiu na biografia dele, falando que o objetivo dele é destruir o Android porque ele acha que é uma cópia. Então eles estão usando essas patentes todinhas para literalmente acabar com o Android e com outros concorrentes que eles acham que sejam cópias também. Você vê do outro lado o pessoal do Android se defendendo, a Google comprando, por exemplo, a Motorola, de olho em cerca de 17 mil patentes que a Motorola tem. E você vê exatamente nas notícias, assim, o motivo da compra, né? O motivo real da compra é muito para isso, para ter mais armas para entrar numa guerra de patentes, né? Para você ver como é que está o negócio. Porque aquele que é detentor da patente, ele pode vender a sua patente. E aí, indo além da Apple, isso não está só limitado a Apple, a gente também tem a Microsoft processando vários fabricantes da Android. No caso, ela já fez 10 acordos de licenciamento, ou seja, para cada dispositivo vendido do fabricante Y, eu ganho, sei lá, $5 para cada dispositivo, ou seja, ela está ganhando muito dinheiro só com Android, entendeu? Só com Android, só com só com patentes em si, entendeu? As fabricantes preferem entrar em acordo do que em litígio, porque geralmente é pior, entendeu? Vai gastar mais dinheiro ainda com coisa. Todos perdem. De certa forma. Eu outro dia estava vendo também uma entrevista com o criador do Linux, que ele dizendo, por exemplo, essas coisas de patente de software são tão contraditórias, porque fazem, por exemplo, a Oracle, quando olhou assim para o Android, fez: estou feliz de vocês estarem usando Java, e hoje em dia é sinal de processo. Eu ia falar justamente nisso. A Oracle está processando a Google, e no caso a implicação disso vai ser muito grande para a indústria como um todo. Tanto a Google comprou a Motorola, comprou não, está em processo de compra da Motorola, visando as patentes da Motorola. Ela também comprou 10 mil patentes da IBM, ou seja, isso tudo para proteger os fabricantes, para proteger o ecossistema que ela tem, certo? No caso da Google é mais para proteger do que para atacar. Mas a gente também teve pelo menos é o que ela disse. Mas por enquanto a gente ainda não viu nenhum ataque direto da Google, enfim, entendeu? A gente já viu outros fabricantes Android atacando a Apple, HTC, a própria Motorola já está atacando a Apple, enfim. A Samsung também, mas não a Google diretamente. E nem a Google está sendo processada diretamente pela Apple. Só pela Oracle. Inclusive, diretores da Google afirmam estarem de complô contra a Google. No caso que eu ia falar, Microsoft, Apple e RIM compraram um conjunto de mais de 6 mil patentes da Nortel no leilão, que inclusive a Google também participou e ela estava tentando comprar, mas perdeu, justamente que era a Google contra outros 3 gigantes, entendeu? Então estava meio complicado. Ou seja, é literalmente uma guerra de patente. Eu vou usar meu arsenal de patente para atacar meus concorrentes, para diminuir o lucro deles, para tentar diminuir a participação deles no mercado, ou eu vou comprar patentes para me defender. É a única coisa que você pode fazer. O poder é uma arma, é literalmente uma arma. Se você não tiver, você vai estar muito exposto, entendeu? Ou você compra para atacar ou você compra para se defender. Então, literalmente uma guerra. E daí é onde você vê que isso impede o crescimento de pequenas e médias empresas. Porque que tipo de patentes elas já vão ter assim de cara para entrar no mercado para competir com uma empresa dessas? Né? Ou então quanto que elas não vão pagar para poder desenvolver seus próprios produtos para empresas que já estão no mercado. E a gente aqui está falando só dessa guerra de patentes que envolvem grandes empresas e tal, mas eu vou falar dos patentes trolls, e aí o negócio é mais sério com relação justamente a essas startups, no caso também, entendeu? Ela fica muito mais complicado esse cenário. Então, saindo já um pouco dessa guerra de patentes, agora falando de patentes trolls. O que são patentes trolls? São empresas, assim, na definição mais básica, são empresas que têm um portfólio muito grande de patentes e vai usar isso para entrar em litígio com outras empresas, certo? Da maneira mais ampla possível.
Aí, no sentido original da palavra, patent troll são o que eles chamam de entidades não praticantes, ou seja, eles não produzem nenhum serviço ou produto, eles simplesmente possuem patentes e eles vão usar esse portfólio de patentes que ele tem. Geralmente as patentes são também bastante genéricas, quanto mais genérica melhor, porque eles vão poder vão poder atacar mais alvos. E eles são geralmente pequenas empresas que têm um portfólio grande de patentes abrangentes e que vão usar essas patentes para entrar em litígio, seja contra outras pequenas empresas, médias ou até empresas grandes também. Eles não têm, não são seletivos não, com relação aos alvos deles. E no geral, como eu já tinha dito, é melhor, se for uma empresa, independente também do nome da empresa, geralmente é melhor você entrar em um acordo, pelo menos lá nos Estados Unidos, você entrar em um acordo e pagar uma certa quantia X para essa patent troll, do que você ir para o tribunal, enfrentar um processo, ter que pagar advogado de defesa, entendeu? Geralmente é muito melhor para... não é nem mais prático, é mais financeiramente... menos prejudicial você entrar em um acordo do que você enfrentar o tribunal. Exatamente. Tem uma crítica que eles fazem justamente a esse patent trolls, é que tipo, eles podem processar quem eles quiserem e eles não podem ser processados justamente porque eles não fazem nada, entendeu? Eles só têm as patentes. Como é que eles vão ser processados se eles não produzem nada? E se você vê, eles atuam fazendo esse tipo de ação debaixo daquilo que é a lei, né? Pela lei tá valendo. Eles podem alegar porque a patente é deles, então eu tenho esse direito, nem te ensina lá no conceito de patente, eu tenho esse direito de restringir uma pessoa de usar, restringir uma pessoa de fabricar, restringir uma pessoa de fazer uso daquela minha invenção. Então eles estão fazendo isso debaixo da lei. Com certeza. Assim, eles estão legalmente protegidos. Você pega a ideia inicial do patente, é que a pessoa disponibilizasse seu conteúdo, seu conhecimento para que outros pudessem comprar e utilizar. Eles agora praticamente escondem o que eles fizeram para que quando outras empresas escorreguem em algo que eles pensaram anteriormente, eles vão lá, processam e recebam por isso. São também as patentes inativas, né? Então, as pessoas fazem, que criticam muitas vezes que as pessoas têm patentes, não usam, mas quando chega na hora de processar, a fulaninha tentou usar aquilo que eu criei, então vou processar. E tipo, aquela invenção poderia estar sendo inutilizada, a outra pessoa tentou utilizar, ao invés do conhecimento ser expandido, servir para o mercado, não, vou parar aquela pessoa que está utilizando, vou ganhar dinheiro com aquela minha patente e o conhecimento da invenção vai ficar parado, porque eu não utilizo. Mas como a soldado tentou, eu tenho direito. Com certeza. Como eu tinha dito, eu estava falando no sentido original, ele tem esse sentido. Essas empresas que têm um grande portfólio para atacar outras empresas, mas esse termo patent troll também está se expandindo agora para essas grandes empresas, no caso das guerras de patentes, como a Apple, a Microsoft, elas também estão sendo vistas como patent trolls justamente porque elas estão atacando o que elas puderem atacar para entrar nesse mercado, entendeu? No mesmo nível de desenvolvedores, de aplicativos. Justamente. Até a Microsoft está sendo vista como uma. Por exemplo, como eu tinha dito, a Microsoft já conseguiu em torno de 10 licenciamentos só por ela ser muito grande e poder fazer isso, e por ela ter um portfólio de patentes grande e valioso também, entendeu? Então, já entrou em acordo com a HTC, Samsung, Huawei, entendeu? Um número enorme de patentes. A própria Google se pronunciou contra isso, entendeu? Ela disse, isso não tá certo, digamos assim, isso não tá certo. E pediu, inclusive, que o governo americano intervisse, entendeu? Então o negócio já está numa escala muito grande. Por isso que eu disse, são empresas que têm um portfólio grande e vão fazer o que puder para extrair o máximo de dinheiro possível. Um outro exemplo de patent troll é a IPCON Technology, que é uma outra entidade não praticante também, como eu tinha dito, a ANP,
que conseguiu impedir a venda de produtos de smartphones da HTC na Alemanha. Agora, durante as férias de Natal. Ou seja, que prejuízo, né? E ela já se declarou que também vai atacar a Nokia e pretende barrar as vendas da Nokia na Alemanha. Ou seja, ela não produz nada, mas ela vai atacar e provavelmente também talvez vai conseguir, porque ela já tem um antecedente de ter conseguido com a HTC, e isso também ajuda no processo, então provavelmente ela também vai conseguir contra a Apple. Um outro caso bastante interessante de patent troll, e esse chama atenção, é de uma empresa chamada Intellectual Ventures, que ela foi criada pelo Nathan Mitchell, que era um ex-CTO da Microsoft. E assim, no começo, na concepção dessa empresa, meio que todo mundo apoiava ela, porque a ideia dela era justamente criar um acervo de patentes para poder proteger os pequenos inventores dessas patentes, entendeu? Então o que ela faria? Ela compraria essas patentes dos pequenos inventores e caso alguém tentasse ou processar eles ou utilizar indevidamente essa ideia, eles poderiam... justamente. Só que meio que o jogo meio que mudou. O medo que as pessoas tinham justamente esse acervo muito grande de patentes é que eles fossem usar isso para atacar. E o que de fato já aconteceu, já começou a acontecer. Já existiam indícios de que a Intellectual Ventures, já estava fazendo esses ataques. O vídeo aqui que a câmera simplesmente parou. Eu estava falando da Intellectual Ventures, que ela começou como a defensora dos inventores e agora ela está passando a ser vista como uma patent troll. Inclusive, Chris Scala, que é um dos primeiros investidores do Twitter, e ele tem influência nessa área de startup, ele inclusive citou que a Intellectual Ventures tem um portfólio tão grande e que abrange tantas áreas que ela tem poder para literalmente obliterar qualquer startup hoje. Ou seja, ela é bastante perigosa, entendeu? É um perigo muito grande. Uma outra empresa também que tem chamado bastante atenção recentemente é a Lodsys, que acho que a Nara já tinha citado também, que ela está literalmente indo atrás não da Apple ou da Google em si, mas dos desenvolvedores dessas plataformas. Ou seja, ela acha que ela tem o direito de processar esses desenvolvedores porque eles não pagaram as patentes às quais ela tem direito, mesmo tanto a Apple quanto a Google tendo licenciado já essas patentes. Ou seja, é mais um caso bem óbvio de um patent troll, de uma empresa que tem um grande portfólio e dinheiro suficiente para processar, e ela vai atrás de quem ela puder. Como esses desenvolvedores não têm dinheiro para pagar por si só, então eles vão de alguma maneira tentar entrar em um acordo, se a Apple ou a Google não intervirem, que no caso ambos já estão intervindo. Aí, no caso, diante desse cenário todo, 3 pesquisadores da Universidade de Boston estimaram que o custo de se defender desse patent trolling desde 1990 tem sido algo em torno de 500 bilhões. 500 bilhões só para se defender desses trolls. Fora que já tem gerado isso no mercado, como a gente pode ver, dispositivos que entraram, saíram no mercado, se foram refeitos, vendas de patentes, o quanto que isso tem gerado de dinheiro com esse tanto processo, é muito eles também estimam que hoje o valor anual que se paga para se defender assim, só para se defender desse trolling é algo em torno de 800 bilhões, ou seja, é muito grande. E como esse mercado está crescendo, então a situação provavelmente, se não tomarem nenhuma atitude, vai piorar, entendeu? Ou seja, o negócio está realmente ruim. Para o caso das guerras de patentes, você pode estar também diminuindo a inovação, porque você vai estar limitando quem pode criar o que, no caso, criar ou fabricar o que. Você vai poder provavelmente estar aumentando os custos de produção desses produtos, ou seja, a sociedade
perde também com isso, entendeu? E no final das contas, e os inventores? O que é que eles estão ganhando com isso? O que está acontecendo? Tem alguém pensando em alguma coisa para melhorar essa situação? Justamente. O cenário é bem dividido. Muita gente pensa que era melhor você liberar, você não patentear software de maneira nenhuma, que estimularia tanto inovação quanto criação de novas empresas. Você não teria tantos custos para o consumidor ou para as próprias fabricantes. Mas, por outro lado, você tem as empresas grandes que já lutaram todo um processo para chegar onde estão, com todas as patentes que conseguiram, e que depois de toda essa luta, todo o empenho, todo o gasto que eles tiveram, eles não vão querer abandonar isso para um cenário mais abrangente para todo mundo que não é acabar as patentes de uma vez por todas, né? Para as empresas que já têm um grande acervo, mais de 40 mil, eles não vão querer se livrar disso em prol de liberar para novos inventores. Seria que ter uma intervenção então do Estado, né? Porque por eles as coisas não vão se resolver. Eu acho que, mas no caso a ideia não é acabar literalmente com as patentes de vez, seria algo mais gradual. Bom, de vez não, mas o objetivo final seria acabar, de certa forma. Acabar com a patente de software, ou patente geral? Não, acabar com a patente de software. Existem linhas de pensamento de acabar disso, de pensar, poxa, o que você ganha patenteando um software, né? Até pelo cenário atual como a gente tem visto. E até porque o software é algo muito mais mutável. Você patenteia um software hoje e se você mudar, é muito fácil você mudar aquele software e ele já não ser a mesma coisa que você patenteou. Porque é diferente, sei lá, de uma fórmula de sabão, de coisas que estão patenteadas, por exemplo, na maioria das vezes. Porque você pega às vezes o menor dos produtos hoje em dia, ele usa um conjunto muito grande de software, aplicações que cada pedacinho pode ter mais de centenas de patentes ali escondidas. E às vezes você pega você pede uma empresa séria, se ela pode pedir, pagando uma licença a outra empresa para poder usar um conjunto de software, de patentes que ela tem disponível. Às vezes uma ou outra patente que não estava incluída nesse conjunto, a empresa acaba usando, e isso é que gera também alguns dos processos que estão tendo atualmente. Aí assim, é por isso que muitas pessoas pensam que seria melhor você liberar as patentes de uma vez, porque mesmo quando você tenta comprar o direito a elas, tem um processo muito custoso. E é sempre capaz de ter uma que você não sabia que era patenteada, ou de tecnologia ou outra coisa, você não sabia que era patenteada e acabar infringindo uma patente. Exatamente. Sempre pode ter isso. Aí, esse negócio começou a complicar mais há mais ou menos 10 anos, quando os Estados Unidos, eles botaram em lei que a patente de software seria legalizada. Então, a forma como eles colocaram era tão abrangente que mesmo uma página como a Amazon, que o sistema deles de clicar direto para comprar compra por um clique, ele pode ser patenteado. Quer dizer, isso é utilizado em diversos outros sites muito antes da Apple, mas muito antes da Amazon, mas mesmo assim ela foi a primeira a colocar lá, então ela é detetora do processo. Assim, então isso abre também para muitas outras ideias que já estavam desenvolvidas, mas não estavam legisladas no país em questão, porque o processo ele ainda está muito local, como a Nádia disse, então cada país tem sua própria legislação. Às vezes uma ideia pode ter sido desenvolvida no local e não foi ainda patenteada no outro local. Ele tem uma margem, parece que 2 anos, que você tem uma espécie de desconto quando você tem uma parceria entre os países, mesmo entre as empresas regularizadoras dos países. Você tem uma porcentagem de desconto para patentear em outros países que fazem parte dessa parceria. E mesmo assim, às vezes,
é todo um processo para poder conseguir. Tem também o fato de que, às vezes, alguma empresa tentando ganhar em cima de algo que já foi feito, ela pode pegar uma patente de outra empresa, que é muito importante, ela é muito útil, e ela pode levar para um lugar para explorar, em que esse lugar não tenha um serviço regulador de patente muito ativo, como aqui no Brasil, por exemplo, que é sobre licença de direitos autorais, que qualquer alteração no software já quebra totalmente. Você não pode processar uma cópia que foi minimamente modificada. Então, muitas empresas podem se aproveitar, e se aproveitam mais, podem se aproveitar disso para colocar em países mais simples e ganhar muito em cima disso. Quando você chega a isso, você parece que meio que perde o sentido da patente, né? Aquilo que é proteção para a inovação, ou proteção para o estímulo para a inovação. Vira inibição da inovação. Exatamente, vira inibição. E assim, tem muita gente que realmente adota essa linha. Tem gente que não, vamos manter, vamos patentear, mas uma boa parte já tem sido, você vê até sites assim, no software patents. Não, existem muitos, muitos assim, falando sobre o assunto, tentando trazer explicações, tentando trazer mais e mais pessoas para estarem envolvidas assim, nesse sentido de não sites que organizam, mostram assim, processos que estão ocorrendo em cima desse assunto, mostram fóruns de discussão sobre esse tópico. E assim, eu particularmente acho que deveria ser liberado mais pelo prejuízo causado em todas as partes envolvidas, desde o produtor, desde o inventor até o público em geral que utilizaria. Eu acredito que seja melhor liberar, por enquanto, até que encontre algum motivo muito bom para que seja legislado da forma como está. Ou pelo menos uma modificação da forma como está, para que se torne algo mais viável. Porque como o conjunto diz, você tem mais de 200 mil patentes novas a cada 2 anos, praticamente, e você vai diminuindo muito o leque do que uma nova pessoa possa inventar. Assim. Então, acho que é isso, né? Poder debater um pouco sobre o assunto e falar que é um assunto muito atual, está sendo bastante polêmico, né? Então, essa contribuição, debate que a gente queria trazer aqui para a cadeira, espero que possa ter contribuído também para o conhecimento de quem vai assistir pelas informações que a gente trouxe aqui. Obrigado.